Boa noite a todos. Mais uma vez, né, nós estamos aqui no Cantinho de Jesus, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Rogamos a Ele que nesta oportunidade nos envie, né, os nossos queridos amigos espirituais que estão sempre conosco e que neste momento os mensageiros de Jesus possam nos inspirar, possam nos envolver para que possamos ter, né, nesse momento, a oportunidade de falar o melhor das mensagens do nosso mestre, né? Vamos agradecendo ao Espiritismo, essa doutrina de amor que nos acolhe para os melhores ensinamentos, né? Então, nós vamos hoje dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, continuando no capítulo 28, né? O capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. E hoje, nessa coletânea de preces espíritas, nós vamos comentar, né, o tema hoje, que é a prece por um agonizante. Por um agonizante, né, gente? Nós vamos oferecer, né, essa noite, esse trabalho da noite a todos os nossos irmãos, em qualquer parte do nosso planeta, que esteja passando por esse momento de agonia final do reencarne. Que todos eles possam receber como boas vibrações, né, os sentimentos de todos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que existem tantas formas de desencarne, não é verdade? Nós sabemos que cada um de nós, quando retornamos ao plano espiritual, nós temos a oportunidade de vivenciar os ensinamentos aqui, como encarnados, né? E chegado o momento de um retorno, cada um de nós, reservado individualmente, temos uma forma de desencarne. O momento, o que nós vamos passar, tudo é bem individual. É reservado intimamente a cada um. Agora a gente se pergunta, né? Mas se refere ao quê? Por quê? Né? E aqui ele fala por um agonizante. E quando falamos por um agonizante, é porque verdadeiramente, no momento em que nós retornamos ao plano espiritual, se na nossa intimidade nós já temos esse aviso íntimo que aquelas dores, que aqueles momentos, que tudo que nós estamos passando naquele momento é um momento que está chegando no final, isso é instintivo, gente. Nós trazemos conosco, né? Graças a Deus, temos essa oportunidade de identificar em nós aquele momento que estamos por passar, que é o desencarne, que é o desligamento final de uma reencarnação a que fomos presenteados por Deus. Não é isso? Então, só que aí nós vamos pensar assim, e essa agonia? Porque fala a palavra agonia, ela nos machuca um pouquinho por dentro, né? Ela nos machuca, ela nos deixa assim, pensativos. Nossa, será que eu vou sofrer tanto na hora do desencarne, que eu vou passar por agonia? Né? Mas como nós dizemos aqui, que isso é bem individual, nós vamos lembrar que todos nós vivemos fases que são individuais. Nós vivemos as nossas noções de vida, noções de crescimento e o progresso atingido, a fase atingida, ela é diferente para cada um de nós. Nós sabemos disso porque o Espiritismo vem nos ensinar e nos ajudar a compreender os graus que nós vamos vencendo e conquistando, né? Nessa escada que nos aguarda todo o aperfeiçoamento de espírito que somos. Então, nós passamos a cada instante por ensinamentos diversos, gente. São tantos os ensinamentos. Enquanto dormimos, nós estamos aprendendo com a espiritualidade. Ou com a nossa... com nossos passos que demos durante o dia e que temos com resposta, às vezes, à noite, durante um sono, que às vezes não gostamos, e acordamos pela manhã, nós vamos refletir por que daquilo, nós estamos sempre aproveitando. Precisamos tirar proveito de tudo isso
para usufruir deste progresso que a vida nos oferece. E aí, assim também é do momento do desencarne, não é isso? O momento do desencarne, se ele é reservado, diferente a cada um de nós sabemos que, pelos estudos que nós já compreendemos dentro do Espiritismo, que os desencarnes, eles não acontecem repentinamente. Não existe um desencarno repentinamente. Até aquele que aconteceu por um acidente, a gente chama de acidente, ele estava programado, né? O acidente é uma palavra nossa, né? Que nós utilizamos pelo nosso vocabulário, pela nossa compreensão aqui. Mas, na realidade, gente, só uma forma de desencarne, ela não é programada. Que, infelizmente, ainda existe entre nós esse tipo de acontecimento, que é o suicídio. Mas, fora o suicídio, todos os outros desencarnes, eles são programados por nós antes de virmos para cá. O tempo, a forma, o jeito, às vezes temos uma programação de forma de desencarne que, quando nós estamos aqui, na nossa vivência, no nosso comportamento, no nosso aproveitamento, nós podemos aí, nesse caso, plantar os merecimentos, para quando chegar nessa forma de desencarne, ele ser mais ameno do que eu poderia estar passando. Isso vai depender muito de cada um de nós, naquilo que nós vivenciamos e realizamos em obra, né? Que nos é reservado aqui no plano terrestre. Não é isso mesmo? E se alguém quiser acrescentar, fique à vontade, viu, gente? Existem momentos de desencarne, que aqui nós estamos intitulando como aquela agonia, que eles são muito doídos aos nossos olhos. Não é assim? Vocês já viram alguns irmãos que já tiveram por vários dias, várias semanas, vários meses, né? Em CTI, e que a gente olha e fala assim, está agoniando e não vai, está agoniando e não está chegando ao termo final, né? A agonia que acontece desses nossos irmãos, muitas vezes ela existe para nós. De ver aquele irmão ali e sentir aquela dor, interiorizar tudo aquilo, e às vezes aquele irmão não é na oportunidade de desencarne, ele retorna e ele relata muitas coisas que aconteceu ali. Não é assim? E a dor, às vezes, é muito nossa. Eu tive uma prima que eu fui despedir dela no hospital uma vez. Ela estava com leucemia, com câncer, e a mãe dela que ligou, falou, ela está indo embora, pode vir que ela está indo embora. E a gente ficou naquela oração, isso já tem uns 10 anos ou 15 anos. Ela já fez faculdade, ela já teve filho, já está com família formada, entendeu? Então, assim, isso é muito aos nossos olhos, né? Mas esse momento que nós já sabemos que seria um momento de um desencarne, nós vamos entender que o papel de presença e de ajuda, ele é todo nosso. Vocês já viram aquele momento que nós estamos mal? Mal de tudo, mal de dor de cabeça em casa que você não consegue realizar, você não consegue levantar uma voz direito, você toma um remédio, você deita e você não consegue às vezes. O que a gente está precisando naquele momento? De que um outro nos atinja com suas orações. Ou da gente simplesmente se entregar para Deus, aquilo ali é uma prece, né? Mas às vezes nós queremos que alguém vele por nós, assim que a gente veja velando, né? Porque Deus junto a nós, os Espíritos junto a nós, podemos ter certeza que nunca somos desassistidos. Não é assim? Então aí, vejam bem, existem pessoas que no momento de agonia que nos sensibilizam, né, que perduram por tempos naquele momento ali, e que nós precisamos de estar entendendo, mesmo que a gente não sabemos que vamos desencarnar, essa hora é minha com Deus, né? E na minha intimidade, talvez eu mesma sinta que está na hora de ir, né? E aí, dependendo da minha sensibilidade e da minha aproximação com o mais alto, aí realmente eu vou estar mais aberta para essa compreensão. Então, nesse momento, eu vou estar mais entendendo o que poderia estar fazendo, mesmo que eu não tenha condições de estar em oração pela aflição do momento, pelos problemas que passamos naquele momento ali, só de entregar para Deus, nós estamos num relaxamento de entrega que nos fará bem. Que nos fará bem.
Mas as preces que vêm de fora, gente... Vocês viram recentemente uma reportagem, não sei se foi no Fantástico, saiu, a gente recebeu isso muito aí nos grupos, que as preces nos hospitais, eles fizeram testes de como que a gente fazer prece é importante. E ela nos alimenta, ela nos ajuda, e ela nos revigora, e ela nos regenera, e ela nos faz reerguer. Eu por mim, não é assim? Mas eles disseram que é a mesma coisa quando o outro faz por alguém. Então eles fizeram esse teste no hospital, né? De quem estava realmente em coma, ali precisando de cuidados, e eles reservaram aquele para um grupo de pessoas fazerem prece, e tiveram como bons resultados que a prece foi eficaz. É um tratamento, né, gente? É um tratamento, assim, muito grandioso e que está nas nossas possibilidades, né? Mas aí, quando a gente fala dessa agonia, nós vamos lembrar que muitos de nós, quando estamos passando por esse momento, é mais ou menos no momento que a gente já viveu muitas coisas. Nós já elaboramos muitas atitudes durante a vida. Nós aprendemos, rejeitamos, não fizemos, trabalhamos outras situações, fizemos nossas escolhas, né? Então, as coisas, elas vão se ajuntando no nosso coração, na consciência, e aí nós temos os momentos em que nós vamos trabalhar isso conosco. Somos nós trabalhando conosco aquilo que eu fiz de bom, olha que coisa boa nessa hora, e aquilo que eu resolvi escolher não fazer, né? E aí somos nós conosco nessa hora. Por isso talvez seja chamado agonia, que é eu comigo, sou eu comigo, que é o mais doloroso, né? Quando nós buscamos em nós mesmos, não é a culpa, é a reflexão daquilo que poderia ter feito, né? Aí nós vimos que os homens, essa agonia ao plano espiritual, então ela pode ser motivada, né, por insegurança, por medo e por apego. Esses três não nos fazem bem. A insegurança nos desequilibra, né? O medo também nos desequilibra, que o medo nos afasta, né, de um caminho ideal. E o apego, ele é um vício. E tudo o que nos vicia naquilo do apego não nos faz bem. Ele simplesmente nos atém aquilo e nos limita em tudo, gente. Qualquer tipo de vício. E nós, espíritas, podemos já entender conosco o que já nos atrapalha nesse caminho. Quais os apegos que eu tenho, né? Quais os pequenos vícios que eu tenho que eu já posso entender que aquilo ali é um exemplo de apego nessa encarnação que eu ainda não consegui me desfazer. Isso é o nosso papel. Gente, sabe por quê? Porque nós viemos para cá, acho que nós esquecemos disso, né? A gente vem para cá e para voltar, né? A gente, quando chega aqui, a gente precisa de voltar para lá. Mas a gente precisa de voltar para lá melhor do que quando chegamos. Esse é o recado de Deus conosco. O objetivo de Deus conosco é que em cada reencarnação nós nos tornemos melhores, até que nos sejamos bons, não é isso? Então nós estamos no caminho e precisamos nos cobrar intimamente, sem nos culpar, mas nos cobrar. Então aí, a gente sabe que o homem mais ligado aos prazeres que são efêmeros, né? Eles vivem os gozos materiais com sua satisfação voltada para a realização de todos os seus desejos. Então, essa alma, nesse caso, vive na alimentação dos vícios, uma grande ansiedade. Para quê? Para cumprir aqueles desejos que ele tem, né? Para ter a satisfação de que está se alimentando. E se apega realmente a isso como se fosse a verdadeira felicidade. Não é assim, gente? E nesse apego, se ele realmente acredita que aquilo é a verdadeira felicidade, ele vai trabalhar somente por aquilo. E isso é o quê? São os sentimentos materiais que nos pegam no dia a dia. E é fácil de pegar, porque é prazeroso, de alguma forma, tudo que é bonito, que é belo, que é saboroso, que é gostoso. Tudo. Aí a gente aprende o equilíbrio, né? Nós podemos de tudo na vida.
Espiritismo nos esclarece que tudo nós podemos, gente, tudo. Aí nós vamos ao Evangelho e nós vamos recordar a frase que nós recebemos do Evangelho de Jesus, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que não me convém me faz mal. E eu não posso me apegar a isso como uma situação em que eu posso um pouco, porque tudo que nós vivenciamos a nível de vícios e apegos, ele começa do pouco. E o pouco, ele vai nos pegando, porque nós vamos nos acomodando, e nossa satisfação, ela só quer crescer um pouquinho mais. E aí nós justificamos com isso, né? E vamos vivenciando aquilo para o nosso próprio bem. Então, nós vamos tentar trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Então, aqui, esses nós, vamos falar nós que ainda estamos desenvolvendo esse desapego, nós entendemos que a morte não é para nós, nesse caso do apego, a dor do afastamento que desenvolvemos com o sentimento que possuímos, que é o apego. Porque nessa hora, gente, tudo acontece, né? Na hora da cobrança íntima nossa. Tudo acontece. Para a gente, um apegozinho pequeno, ela se torna realmente, às vezes, o desvio de um caminho pequeno. Às vezes, um passo que eu dei naquele desvio, ele me leva para outro. E ali, vivenciando isso, para retornar, ele fica mais difícil, porque nós ainda estamos aprendendo. E o mais difícil ainda é porque eu tenho um passado, né? E o passado, eu sempre fiz isso. E aí, se de repente eu amassageio um pouco esse meu lado, desse apego, desse vício, dessa insegurança, desse medo, um pouquinho que seja, aí eu vou estar fortalecido pelas minhas atitudes repetidas do passado. É mais fácil, né, eu repetir atos e me apegar a tudo novamente do que um novo que eu nunca fiz. Né? O novo, para mim, é o quê? É desapegar, é não viciar, é não ficar, né? Não ter esses sentimentos que vão me comprometer na estrada, né? Mas aí, o apego à materialidade, a gente sabe que ele está ligado, né? À satisfação material. Então, assim, esse sentimento, ele, lógico, ele é mais forte em uns e mais fraco em outros. Porque aqueles que já têm um pouco mais de consciência, que no nível que cada um de nós vem trazendo nesse crescimento, nesse progresso espiritual que nos aguarda, esse sentimento ele é mais forte em alguns e mais fraco em outros, porque alguns já vão se libertando. Então, por isso a diferença do momento desse desencarne, dessa agonia que nos pega numa cobrança íntima que trazemos conosco. E aí, a agonia, ela vem nos pegando como se fosse um período de depuração. Vamos falar assim, depuração, né? Não sei se seria essa a palavra, mas um período que nós temos todo um período, gente, de arrependimento. Algumas pessoas, em suas crenças religiosas, eles falam que o homem, quando arrepende, ele é salvo, né? A gente sabe que como a nossa vida, nosso progresso, a nossa depuração verdadeira e espiritual, ela se dá em idas e vindas do plano espiritual ao plano físico, nós sabemos que aquilo que eu estou fazendo hoje é uma oportunidade que eu tenho de não repetir os erros do passado. E do passado que a gente fala é de outras encarnações. E nós sabemos que vamos ter futuras encarnações. Mas quem não acredita, não professa isso, eles acham que aqui, na hora de falecer, se ela arrepende, ela se salva para ir para o céu, né? Vamos falar o céu entendido no coração de cada um ali. Mas nós sabemos que não é assim. Mas esse período de agonia vivido por cada um de nós, que seja de um dia, que seja de uma semana, de meses, que muitas pessoas atravessam, se ela serve para a nossa reflexão íntima, ela vai servir para um arrependimento. E esse arrependimento, gente, ele vai nos valer tanto, porque nós vamos chegar do lado de lá. E chegando do lado de lá, inicia ali uma nova era de aprendizados, de ensinamentos que nós vamos receber, e aquele arrependimento vai nos impulsionar para a fase nova, sim.
Então, por isso, essa importância toda que existe para cada um de nós, né? Então, aí, nós podemos entender que esse momento pode ser de horror instintivo. Aí a gente fala, né, da consciência que a gente traz e que a gente mesmo convive nisso com a gente. E que nos faz temer a morte. Nós vamos temer a morte, né? E nós sabemos que a morte, ela é uma passagem. Ela é uma passagem. É um pulo que nós damos daqui de volta para lá. Não é assim? Só que sabemos também que a morte também, o momento da morte, ela nos livra dos males ali, vividos até então. Nos livra, entre aspas, né? Nos livra, deveria nos libertar dos males. Mas nos livra e nós vamos viver nova fase. Mas se ela nos livra, nós não deveríamos ter a morte como desejada? Deveríamos desejar a morte porque é uma passagem de fase. E nós ainda temos na morte um temor, não é isso? É um temor, a gente vê a morte e a gente teme aquele momento. Então, gente, nós vamos entender que muitas das vezes, quando nós trazemos na nossa intimidade, registrado no nosso coração, né, em todo o nosso ser, todas as leis divinas, nós temos também o aprendizado de que nós vivemos a lei da destruição, nós trazemos a lei da conservação, e muitos de nós, na hora que está naquela agonia, nós queremos trabalhar conosco a conservação até do corpo, achando que se eu entregar para a morte, eu vou estar aí me destruindo, né? E às vezes nós precisamos, naquele momento, de relaxar e deixar nas mãos de Jesus, deixar na mão de Deus, que aí nós conseguiríamos compreender melhor o nosso papel naquele momento, né? Então, o apego, às vezes, à saúde do corpo, a essa conservação do corpo, às vezes, nesse momento, ela acaba não sendo o momento ideal para que a gente conserve, porque ali não seria uma conservação da saúde. Às vezes, a gente pode estar identificando daqui como destruir o corpo se a gente entregar. Mas é no momento que a gente entende e não, assim, não sabemos compreender nessa hora que isso ainda é um apego, né? É um apego sutil que tem ali, mas é um apego a conservar o corpo, né? Precisamos trabalhar essa libertação por completo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, no livro dos Espíritos, esses ensinamentos são tão grandiosos no livro O Céu e o Inferno, e no livro dos Espíritos que nos guia aí, né? Em todas as nossas dúvidas, as nossas vontades de querer desvendar algumas coisas que ficam no meio do caminho. Mas o livro O Céu e o Inferno, eles aprofundam de uma forma tão interessante. É um livro que deveria ser lido totalmente, sempre e estudado, né? Mas aqui no livro dos Espíritos, por enquanto, eu peguei aqui a pergunta 295. Deixa eu ver. Não, não é a 295 que seria agora, não. Deixa eu ver a outra aqui. Eu peguei aqui a página 295, é isso, não é a pergunta. A página 295, ela fala assim para a gente, o homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação de todos os seus desejos. Sua alma constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Isso aqui são palavras são palavras de Kardec, né? Nos colocando aí fielmente, verdadeiramente é isso que nos acontece. Não é isso? Não é a pergunta. A pergunta é a 941, na página 200, a minha que é a página 295. Eu estou lendo aqui no terceiro parágrafo dessa pergunta, tá? Mas aí, ele fala também aqui, ele está falando do homem carnal, aquele que trabalha mais a materialidade dos sentimentos ainda, né? Mas ele fala aqui para a gente, o homem moral, que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões,
tem desde esse mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar a impressão dolorosa. Esse é o nosso papel, né, gente? Esse é o nosso papel. Nós sabemos que somos espírito, somos todos espíritos, né? E precisamos compreender isso sempre, para poder nos educar, trabalhar esse corpo que nos serve de uma forma que na hora que eu tiver que entregar ele para a terra, entendeu? Eu preciso entregar com respeito, porque nós às vezes nos atemos a isso, e numa hora de um desencarne que é preciso que sejam desligados vários laços, nós dificultamos para a espiritualidade. Nós dificultamos, às vezes, um fio que deixa ali sem condições de ser desligado, às vezes nós podemos ficar nos agoniando por muito e muito tempo. Para que a coisa não aconteça bruscamente, que a espiritualidade, conforme nós entendemos aqui, elas não nos desligam bruscamente. É tudo com amor. Todos os desligamentos do nosso corpo são feitos com amor, né? Mas aí, vejam bem agora aqui. Eu também anotei aqui, deixa eu pegar aqui o tempo que eu vi de ser necessário a gente buscar no céu e o inferno, aqui na segunda parte do céu e inferno, aqui no item 4 do capítulo 1º. O item 4 do capítulo 1º, e eu desmarquei. Vamos ver aqui. Porque o céu e o inferno, gente, ele traz para a gente um capítulo intitulado O Passamento. E lá nessa parte, no capítulo que é intitulado Passamento, ele traz, assim, tudo, muito minucioso, para que a gente entenda, né? Entenda verdadeiramente o que seria isso. Ah, tá. Aqui. Vamos ver aqui. Isto. Aqui ele fala assim para a gente, Kardec fala para a gente. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é abrupta. O fluido perispiritual, só pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar, é que nos cumpre refletir no nosso dia a dia, na nossa construção, né, de como que nós estamos nos planejando para esse finalmente, né, gente? E aí, ele estabelece aqui, nesse item, alguns pontos que nos ajudam, sabe? Mas a gente não dá para ler tudo, que o tempo realmente não ajuda nesse caso. Mas ele traz aqui no item 9, que eu achei importante ler para todo mundo também. Não vai ficar cansativo não, viu, gente? Vai acabar rapidinho aqui. Tratando-se de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração.
Veja bem. Nesta contingência, o espírito pode já ter recuperado a lucidez, de maneira que se torne testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então, gente, são os ensinamentos que o livro Céu e Inferno traz para a gente também, né? Mas aí, Kardec traz para a gente essa oportunidade maravilhosa, né? De nos ajudar a solidarizar, a ser fraterno, trabalhar com fraternidade e com todos os melhores sentimentos por aqueles que passam por situações e que não tem como, assim, em agonia, entender uma forma melhor de se ajudar. Então, aí, nós vamos ver aqui o que Kardec traz e vamos proferir na prece que ele nos ensina aqui. Ele fala assim, no prefácio, a agonia é o prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que, nesse momento, o homem tem apenas um pé neste mundo e o outro do lado de lá. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro mundo, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper. E seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, prende-se ao corpo apenas por um fio, enquanto, no outro caso, liga-se por raízes profundas. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. Então, nós vamos fazer aqui a prece que ele nos recomenda, né? Kardec nos recomenda. E eu vou pedir aqui nesse momento a Deus, a Jesus, por algumas pessoas que eu já sei que estão passando por momentos difíceis, que nós avaliamos como momentos de agonia para a separação, que pode não ser, né? Mas que passam por agonia. Eu peço pela Conceição Aranha, que encontra-se no CTI, hospitalizada, já é uma senhora de 98 anos. E vamos pedir pelo Mário Fernando Nunes Brandão e a dona Ciomara, sua mãe, na Rua Araxá, 534, bairro Colégio Batista, para que eles sejam envolvidos pelas vibrações dessa prece final desse tema, né? A prece nos fala assim, gente, nós vamos fazer, nós todos. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, Senhor, sob o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos, que acompanhastes nossos irmãos na sua vida terrena, não os abandoneis neste momento supremo. Dai-lhes a força de suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar neste momento para o adiantamento futuro. Inspirai-os para que ela consagre o arrependimento de suas faltas, os derradeiros lampejos de sua inteligência, ou os que momentaneamente ainda lhes advenham. Fazei que o nosso pensamento possa agir de maneira a ajudá-los a separar-se com menos dificuldade e que eles levem consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Então, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus essa oportunidade e pedimos, né, por cada um de nós e pelos nossos irmãos,
que continuam em agonia. Boa noite a todos.